A paz do Senhor, amada igreja, irmãos e irmãs em Cristo. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o seguiu a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite. Eu gostaria de compartilhar, eu não sei o momento que os irmãos ou a igreja têm vivido nestes dias, eu não sei como está a sua vida neste momento, se você se encontra numa situação de crise, numa situação de desespero, conforme demonstrado aqui nesse texto, você de repente está vivendo um momento em que você não consegue enxergar uma saída, uma solução para o seu problema, seja ele familiar, financeiro, essa crise em que estamos mundialmente. De repente você não consegue enxergar uma saída para esse problema, mas a palavra do Senhor nesta noite diz para que possamos abrir. O Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar através dos seus olhos, através do Espírito Santo que habita em nós, que possamos ter a perspectiva do olhar de Deus sobre as coisas, enxergando uma saída onde muitas vezes não conseguimos enxergar. E nesse texto, a primeiro momento, nós vemos que houve uma crise. Há ali uma crise onde o rei da Síria manda as suas tropas, cavalos, carros, tropas extremamente fortificadas para a cidade de Samaria para prenderem, para Dotã, para prenderem Eliseu. E a cidade, ela é cercada, os soldados chegam ali durante a noite, a cidade é cercada. E o moço de Eliseu, um dos seus servos, dos seus discípulos, acorda bem cedo pela manhã e quando ele sai para fora ele vê aquele cenário, a cidade cercada, tropas, soldados, cavalos, ele tem medo. E esse é um momento de crise.
né? Essa é uma crise que de repente nós estamos vivendo, nós estamos cercados, rodeados por uma situação, por um problema, onde a primeiro momento o nosso olhar é de desespero, né? O primeiro momento nós olhamos e vemos ali que nós estamos em crise e né, nós paralisamos, não sabemos como iremos sair dessa crise. E no segundo momento houve um desespero da parte do moço, né, do servo de Eliseu. Quando ele sai e vê aquilo, ele se desesperou. Meu Senhor, e agora? A cidade está cercada, o que faremos? Né, muitas vezes nós podemos estar vivendo nesse sentido, podemos estar tendo um momento de crise nas nossas vidas, mas eu quero dizer a você que em meio à crise, né, em meio a todo esse desespero, existem homens, histórias na Bíblia que nos mostram homens que, mediante toda uma crise, eles não se desesperaram. Como Moisés, que conseguiu tirar o povo, né, de Israel do Egito, e no momento em que o povo achou que iria morrer em frente ao mar, e agora para onde iremos? Né, Moisés soube manter a calma e dizer, né, calma, né, diga aos homens que fiquem tranquilos, e assim o mar se abre, né, e o povo passa, atravessa, houve uma saída, naquele beco sem saída, onde o povo de Israel não encontrava, não enxergava uma saída, o Senhor proveu uma saída. Davi, ele não se desesperou, pelo contrário, ele foi um homem corajoso, quando o gigante Golias, né, desafiou todo o povo de Deus, o povo de Israel, né, afrontando-os, né, e Davi diz, olha, você vem a mim com espada, lança, escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E ali nós vemos que o gigante, ele foi derrotado, e Davi saiu vitorioso, com a ajuda do Senhor dos Exércitos, esse nosso Deus que é maravilhoso. Então nós temos que ter essa consciência. Em outro momento, nós podemos perceber nesse texto que Deus está sempre presente conosco. Ele se faz presente a todo momento na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, né? E nós temos que conseguir enxergar que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Deus é muito maior, infinitamente maior do que qualquer gigante, de qualquer situação que nós possamos estar passando. Basta que nós abramos os nossos olhos espirituais para enxergar, porque muito mais, como disse Eliseu, que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E Deus diz que estará sempre conosco até os fins dos tempos. O Espírito Santo habita em nós. Nós podemos ter essa certeza. E aqui nós vemos também que Deus, ele abre os olhos espirituais daquele moço. No momento em que Eliseu, ele pede, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E aquele homem, ele tem os seus olhos espirituais abertos, ele consegue enxergar no alto do monte cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Então nós vemos que o Senhor, o exército do Senhor, os anjos de Deus estão sempre, acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Basta que consigamos abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver, para que possamos enxergar. E Deus está conosco. E naquele momento, Deus ouve a oração de Eliseu e abre os olhos daquele moço. Eu me lembro muito bem, é como se nós estivéssemos, né, como um passarinho, né, na gaiola, que muitas vezes a porta pode estar da gaiola aberta, mas ele não foge. Eu me lembro, eu tive uma experiência certa vez, eu confesso aos irmãos que eu não gosto de pássaros presos em gaiolas, e eu ganhei, né, certa vez, quem ouvir, né, essa palavra vai saber quem é e vai saber, né, de repente, até mesmo que eu tentei fazer. Eu tentei liberar aquele pássaro, né, no momento o Natan era pequeno e o tio dele, não, leva esse daqui e tal, deu um pássaro para o Natan. E eu não soube não dizer não, né, mas eu não gosto de pássaros presos e eu não queria cuidar daquele pássaro. E certa vez eu alimentando aquele pássaro, eu falei, e a gente sabe, né, que muitas vezes se libertar um pássaro que estava muito tempo em cativeiro, ele costuma morrer por não ter hábitos de se alimentar sozinho, de caçar, de se defender dos predadores naturais, né, do ciclo da vida. E
e eu não sabia se eu soltava, mas também com medo dele morrer, mas também não queria ele preso. Então, certa vez eu fui alimentar ele e deixei a porta da gaiola aberta. Eu experimentei, olha, se você quiser você vai fugir, eu não vou te libertar, mas você, você está livre. Eu abri, deixei, fui tratando dele, deixei a porta da gaiola aberta, coloquei a água, saí de longe, fui pegar ali o alpistezinho, a sua comida, voltei e deixei um pouco aquela gaiola aberta e o pássaro não foi embora. Então muitas vezes nós podemos estar numa prisão, rodeados de problema, presos e não conseguimos enxergar a saída bem à nossa frente. E essa noite é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos, que possamos orar, tendo certeza que Deus está nos ouvindo, que Deus vai abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a saída dessa situação, deste problema. Os dias em que estamos vivendo, de repente você não consegue ver uma saída, não consegue ludibriar como o mundo sairá dessa situação, mas nós temos que ter fé em Deus, como servo que nós temos. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor a todo momento, nos protegendo, nos guardando, Não precisamos temer mal algum. E nós temos que ter fé, abrir os nossos olhos espirituais e enxergar com a perspectiva do olhar de Deus. Como Deus enxerga essa situação. Pedir a Deus que nos ajude a enxergar a solução no momento em que nós não estamos conseguindo enxergar. Amém? E nós vemos outra situação nesse texto, que devemos vencer o mal com o bem. O rei de Israel, quando ele vê ali os soldados sírios, ali o Eliseu ora novamente, olha, Senhor, segue estes homens. E aqueles homens ficaram cegos e Eliseu diz, o homem de Deus não está aqui, mas eu vou levá-los até ele, e leva aqueles homens para o meio da cidade de Samaria. E quando o rei de Israel vê eles, falou, Senhor, devo matá-los, meu pai? Ele falou, não, esse você não deve matá-los, mas você deve alimentá-los, deles de beber, e os mande embora. Então a palavra do Senhor nos ensina isso. Olha, se o seu inimigo tem sede, dele de beber. Se o seu inimigo tem fome, dele de comer. Muitas vezes nós não vamos entender, mas nós vemos que aqueles homens foram embora e não mais voltaram. Não houve mais investidas sobre Israel. Aquele problema não voltou a existir mais, para Israel. E naquele momento, durante aquele governo daquele rei da Síria. Então essa é a palavra do Senhor para nós esta noite, neste momento, que possamos confiar em Deus, pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a situação do nosso problema, para que possamos ver uma estratégia, para que possamos ter a estratégia para enfrentar aquela situação que estamos vivendo, seja qualquer problema. Muitos no momento de desespero tentam tirar a sua própria vida, muitos abandonam a igreja. No momento de crise, de desespero, não conseguem ver uma solução e saem da igreja, simplesmente buscam, ou vão para o mundo, ou vão para uma outra igreja, achando que isso será a saída para o seu problema. E muitas vezes não querem abrir os teus olhos para enxergar uma solução dada por Deus. Não pedem a Deus para enxergarem o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Qual é o plano de Deus? Qual é a razão, o propósito de Deus naquilo tudo que está acontecendo. Então que possamos ter assim, essa consciência de que quando estivermos diante de um problema, possamos orar a Deus, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que eu possa ver. Senhor, abra os meus olhos, Espírito Santo, veja através de mim, me ajude a olhar com os teus olhos, para que eu possa entender aquilo que o Senhor quer fazer neste momento na minha vida. Amém? Vamos orar nesta hora. Pai querido, Deus eterno, estamos aqui, ó Pai, entregando a vida dos membros da Igreja de Santa Anésia, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Entrego, Senhor Deus, cada lar, cada família ali representada, Senhor, que neste momento quem esteja assistindo a esta gravação, a esta palavra, que o Senhor possa estar abrindo os teus olhos espirituais, abrindo os olhos espirituais dessa pessoa para que ela possa enxergar através dos teus olhos, Senhor, a situação que tu tens, a porta aberta, Senhor Deus, da gaiola em que ele está vivendo neste momento como um pássaro preso,
não conseguindo ver para onde ir, para onde fugir, sendo que a porta aberta está bem à sua frente. Pai querido, ajuda-nos a enxergarmos a estratégia, o seu propósito em todas as coisas, para que possamos assim vencer. E ajuda-nos, ó Pai, a enxergar, a entender que maior é o que está em nós, maior és Tu, Senhor, que está em nós, do que todos os problemas do mundo, tudo aquilo que está no mundo. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai querido, que Tu possa estar nos abençoando cada dia mais, que os nossos olhos estejam cada dia mais e mais abertos, ó Pai, para que possamos sempre ver, enxergarmos, ó Pai, com os Teus olhos, com os olhos do Teu Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos os irmãos. Um grande abraço, saudade, de todos. Um grande beijo, um abraço, Não podemos estar abraçando, apertando as mãos, mas vai todo amor e carinho pelos irmãos. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Amém.